Estamos começando a gravar esta, que é a quarta, isso mesmo, não se assuste, é a quarta aula da nossa matéria de homilética 1, porque no médio em teologia, para aqueles que forem lá, para lá, né, estarão estudando também esta matéria, só que na homilética 2. Então, esta é a matéria de homilética 1. Hoje é terça-feira, dia 16 de agosto de 2022, curso básico em teologia. Esta é a turma das terças-feiras da Academia Bíblica Bereia. Nosso muito obrigado a você que se esforçou para estar conosco nesta noite, né? São desafios enormes, né? Tudo tem que acontecer durante a semana, e parece que o que não devia acontecer, acontece no dia exato da aula. Não sei se vocês têm essa experiência semanal, constantemente, né? Com todas as horas do dia, estou, de uma certa forma, vivendo uma normalidade. Quando falta 1, 2 horas para começar a aula, é uma batalha, é uma guerra, é imprevisto ali, imprevisto acolá. Eu falei, Jesus, me dá tua graça, senão eu não consigo estar ao vivo. Mas Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, irmão Elton, irmão Wilson, irmão Absai, irmã Ilana, que deixou uma lacuna gigante na aula passada, mas ela está de volta com tanta garra, com toda a força. Irmã Meire também deixou outra lacuna tremenda, mas hoje a irmã Meire vai pagar dobrado. Vai ser polichinelo, flexão de braço, vai ser tudo que ela tem direito. Obrigado também, irmã Tatiana, Caroline e irmã Vanessa. Para que vocês já sabem, né? Esta matéria de homilética terá 7 aulas. 7, por causa da envergadura, do tamanho dessa matéria. Eu quero deixá-la bem mastigada para vocês, entendeu? Então, teremos necessidade de termos, o projetado era 6, mas vamos incluir mais uma aula para a coisa ficar bem trabalhada. Vamos passar para a apostila, porque vamos fazer hoje um revezamento, né? Vamos trabalhar com a apostila, correção dos deveres de casa e fazermos sermões para praticarmos. Eu quero levar você à página de número 25, página de número 25, ainda que a nossa ênfase está, de momento, sendo o sermão temático, precisamos de entrar, né, nesta temática, ou melhor dizendo, nos esclarecimentos dos 2 outros sermões com os quais nós vamos com eles trabalhar também adiante. O sermão textual, página de número 25, lá em cima, por favor, tá? No segundo parágrafo, 7.1.2. É aquele cuja estrutura corresponde à ordem das partes do texto. O tema e as divisões estão no texto ou são derivados dele. Neste caso, o texto utilizado é pequeno, não devendo ultrapassar 4 versículos. Se você puder fazer um highlight aí, é interessante. Eu vejo professores de homilética ensinando que um sermão textual pode ter até 7 versículos, mas não cabe, não procede. Do contrário, seria um expositivo. Então, dentro de uma linha de coerência para você trabalhar com o texto, não é? O sermão textual se encaixa bem até 4, mínimo de 2, máximo de 4. Também não pode ter um único versículo. E deixa-se isso bem anotado. Um mínimo de 2, um máximo de 4. Aqui o texto é que controla todos os pontos a serem tratados no sermão. Isso quer dizer que o sermão temático, você trabalha com o tema. Tive que trocar de óculos porque está me fazendo mal, porque se eu uso blue light, e o meu óculos normal, por causa da luz do computador, começa a me fazer lacrimejar. Então, sou obrigado a usar. Velha essa coisa, né? Não é como o irmão Wilson, que é uma juventude só. Não precisa usar 2 óculos, nem o Absai, né? Então, um velho como eu tem que usar 2 óculos diferentes.
Mas vamos lá. Então, o textual eu vou trabalhar somente com o texto. Daqui a pouquinho a gente vai dar alguns exemplos bem básicos, né? Embora a gente vai bater forte com a questão do temático, e aí, na medida que você for tendo melhor domínio com o sermão temático, aí a gente vai passar gradativamente para o textual. Vamos entender o expositivo. Muita atenção aqui. O expositivo e o textual são bastante parecidos, bastante mesmo, com algumas diferenças. E eu quero que você ressalte essas diferenças. Vamos lá. O expositivo é aquele que tema e as divisões são extraídos de um texto que tenha mais de 4 versículos. Então, o textual eu trabalho de 2 a 4. O expositivo eu trabalho com mais de 4. Este sermão padece de muita confusão. Vamos entender isso aqui, porque isso aqui é sério. Alguns pregadores pensam que pregar expositivamente significa comentar o texto lido, como se estivesse fazendo um comentário bíblico, catalogando fatos, versículo após versículo. Certamente, um sermão é mais do que apenas esclarecer palavras e versos. Todo sermão deve ter um elemento agregador, que é o tema, o qual deve ser extraído do texto. E, a partir daí, as palavras e versos ganham relevância a partir da conexão com o assunto tratado. Os elementos do texto devem ser agrupados a partir do tema, formando uma mensagem, um quadro único e objetivo. Insisto, um sermão não é um comentário bíblico, por mais exegético e edificante que este possa ser. São 2 erros que devem ser evitados. Primeiro erro, ler um esboço de sermão, como estivesse lendo um comentário bíblico, como aqui já falamos. Esse é um erro bastante comum, até mesmo de alguns pregadores renomados. O outro erro é você passar bem por cima do texto escolhido. Ele tem que ser explorado, esmiuçado, bem investigado. Eu não sei se vocês lá no grupo viram que eu postei umas ilustrações sobre a melhor obra de teologia que já tem sido escrita, ou pelo menos traduzida, em língua portuguesa, que é o Novo Dicionário Bíblico Champlin e o Comentário Bíblico Completo de Champlin. Só para você ter uma ideia, o Novo Dicionário, com os 5 volumes, não, 6 volumes do Novo Testamento e 5 do Antigo, de acordo com a livraria que você vai adquirir, está mais de $1.200. Por que é tão caro assim? Porque é a melhor obra, é a melhor. É como o irmão Elton estava falando comigo E antes de parece que ele começar. tem enciclopédia também, né, pastor? Ainda tem enciclopédia. A enciclopédia, eu acho até alguns volumes. Bom, eu tenho a obra completa em inglês, edição de 1980, em 36 volumes. Ela em inglês hoje, em inglês, né? A edição nova, né? Que lançaram em 2019, a última edição. Eu tenho a edição de 1980, 36 volumes. Mas a edição de 2019, que está em 20 volumes em inglês, está custando $3.560. É um investimento bruto. Meu Deus, é muito dinheiro, mas se você parar para pensar, é o tipo da obra que você não vai voltar a comprar mais nada. Porque a nossa Bíblia, língua é menos? Porque vem faltando? a questão de tradução, a Hum. tradução, o inglês sempre é bem mais fácil você transmitir uma ideia em comparação ao português. O português você precisa de um jogo de palavras bastante intenso. Não sei se você que lê, fala e ouve inglês percebe que
O inglês ele é bem mais resumido, bem mais compacto. Já o português, para você expor uma ideia, exemplo, você usa 20 palavras, enquanto que no inglês você pode conseguir até usar 8 palavras, falando exatamente a mesma coisa. E não é diferente na escrita. Né? Na escrita, Objetivo. exato. O inglês é muito mais objetivo. O único problema que o inglês acarreta ou traz é para a pessoa que não tem ainda a capacidade de pensar em inglês. E muita gente pensa, não, eu tenho que traduzir. Não, a questão não é traduzir, é você pensar, ler pensando em inglês, falar pensando em inglês, traduzindo pensando em inglês. Esse é o grande problema da grande maioria dos brasileiros e estrangeiros que tem, né, com respeito ao inglês. Mas, voltando à questão aqui da apostila, vamos entender um pouco mais amplamente o sermão expositivo. Vamos lá. Esse tipo de sermão, como já falei, a gente não tem que cair nesses dois erros, né? Nem passar por cima demais do texto e nem esmiuçar excessivamente, como fosse um comentário. Todo sermão, como já falei, né, tem um elemento agregador. Você tem que se focar no tema, ainda que o temático, a tônica do sermão temático é o tema, mas queiramos ou não, todos os demais tipos de sermão eu vou ter que cair em cima de um tema, de um título e, de uma certa forma, de um tema. Lá no outro parágrafo diz assim, ó, deve ser enfatizado também que a pregação expositiva não consiste simplesmente no exame de um texto, isolando-o da Escritura. Lembremos-nos sempre que toda a Escritura é inspirada por Deus, sendo ela toda a verdade revelada de Deus para nós, em todas as épocas e contextos. Portanto, a pregação expositiva, como toda pregação genuinamente bíblica, deve estar sintonizada com todas as partes das Escrituras, formando um todo harmônico, procedente de Deus para o seu povo. Mas aí temos um problema. Quem prega a palavra tem que ter uma noção básica de conexão de assuntos. Exemplo, está ali o pregador usando um sermão textual, é só um exemplo, ok? Ele está falando de fé, que é um tema muito pregado, muito ensinado, muito falado, ok. Tirando o tema fé, okay? Que pode ser a base ou a temática de 2 ou 3 ou de 4 versículos que eu estou usando para o meu sermão textual, qual seria o outro tema que faria conexão com fé? Existem temas bíblicos que eu posso fazer conexão, ou seja, eles se encaixam, faz ressonância, ou seja, não é qualquer tema bíblico que eu tenho que colocar ao lado da fé. Quais seriam? Vamos começar a raciocinar aqui. Quais seriam os assuntos bíblicos que eu poderia fazer uma conexão direta com a fé? Vamos lá. Pelo menos 5. Milagres. Perfeito. Milagres. Anote aí, então. Vamos começar a anotar. Fé. Podemos conectar com o tema milagres. Interessantíssimo, né? Outro tema que podemos fazer ligação direta com a fé. Cura. Está anotando? Fé, milagres, cura. Salvação, não podemos nos esquecer. Irmã Vanessa. Irmã Vanessa hoje está naquela inspiração que é só... Prodígios. Está na área dos milagres. Está na área dos milagres. Isso, está na área dos milagres. Então, nós temos fé, cura, milagre... salvação, cura, milagres. Temos pelo menos mais 2. Maravilhas entram nos milagres ou não? Também. Sinais, prodígios e maravilhas estão praticamente dentro da mesma temática. Claro, tem as suas devidas variações. Vou repetir. Obra. Como? Obra. Obras. Obras. Então, nós temos salvação, curas,
milagres, obras. Temos um quinto. Amor. Amor. Maravilha. Maravilha. Vocês sabem, é só pegar as pecinhas do quebra-cabeça e começar a montar. Vocês já então anotaram: salvação, obras, curas, milagres, amor. Esses 5 temas, eles facilmente fazem o quê? Conexão com fé. Me acompanhe. Sem fé, eu não consigo fazer as obras como agrada o coração de Deus. Sem fé, eu não posso ter amor. Sem fé, eu não alcanço a salvação. Olha só. Sem fé, eu não vou ver curas, milagres. Ok. Então, a fé é a base que move todas estas situações que acabamos de mencionar. Então, não é complicado no momento que eu trabalho com um sermão, seja textual ou temático ou expositivo, que eu vou trabalhar dentro de temáticas, como se diz na teologia, subjacentes, ou seja, uma temática principal e outras que estão o quê? Interligadas. Mas nós temos que ter uma noção bíblica desta interligação. Não é deu na cabeça, falei, não. Tem que haver um casamento, que acabamos de falar, tem um casamento perfeito, porque a fé ela influencia todo este segmento de temas que aqui foram mencionados. Mantenha isso aí bem anotadinho, que a gente vai trabalhar muito com esta questão, né? Chama-se sequência de conexão, sequência de conexão. Se a gente não tiver essa ideia, essa noção de sequência de conexão, vai ser bem difícil. Vamos lá. Este método foi usado pelos apóstolos, lá embaixo, no último parágrafo, que, baseando-se no Antigo Testamento, interpretavam o texto e aplicavam as necessidades de seus ouvintes. Historicamente, este foi o método preferencialmente usado pela maioria dos pais da igreja. Deixa bem claro aqui, pais da igreja. Quem são esses personagens? Foram os primeiros fundadores, os primeiros homens lá no passado que estabeleceram as regras, que estabeleceram os pontos doutrinários que hoje conhecemos como doutrinas das Escrituras Sagradas, né? Aí citamos Policarpo, Tertuliano, tantos e tantos outros. Os pais da igreja tiveram influência na história da igreja a partir do ano 100 depois de Cristo, entre os anos 100 e os anos 300 depois de Cristo, né? Nós vamos estudar isso lá no Médio em Teologia, na matéria História da Igreja 1, né, que nós teremos uma noção ampla como é que o credo evangélico, né, como hoje cremos, como hoje aprendemos na palavra, foi organizado através, né, da instrumentalidade destes homens, os pais da igreja. Vamos lá. Os reformadores também fizeram algo parecido. Calvino, de modo especial, para quem não sabe, Calvino foi um reformador, foi um dos que deram o grito com Lutero contra as heresias e blasfêmias que a Igreja Católica impunha ou obrigavam com que as pessoas crescem. Tá? Então, Calvino era de origem francesa, Jean Calvin. De modo especial, tinha o costume de expor cada livro da Bíblia, desde o seu início até o final. Quase todos os ministros que tenham tentado o método expositivo durante alguns anos acabam por acreditar nele de todo o coração. Este método é eficaz. Tenta-o. Ou seja, sugerimos, se você quer conhecer bem a Bíblia, ler a Bíblia através de livro por livro, estudando-o, claro. Se você decide ler a Bíblia no sistema de estudo, livro por livro, você não vai levar 1 ano. Você vai levar pelo menos 10 anos. 10. Sério, 10. Estudando. Ler, eu leio em 1 ano.
9 meses, 6 meses, 3 meses e até em 1 mês. Mas estudar satisfatoriamente, o mínimo são 10 anos, mínimo. Eu já estudei 3 vezes, perdão, a Bíblia, uma vez 10 anos, a outra vez 15 anos e a outra vez 25 anos. Pastor, com a sua idade? Vou fazer 63 anos, dia 2 de setembro, e Jesus me salvou aos 53. Não estou velho, não, gente. É que Jesus teve misericórdia de mim, me chamou jovenzinho, e aí Deus me deu tempo, por sua grande misericórdia, para não apenas ler, mas estudar a Bíblia. E estou estudando pela 4ª vez. Não sei quanto tempo eu vou levar, né? O que diz minha esposa, né? Eu acho que essa é a última vez na tua vida que você está estudando a Bíblia. Eu acredito que sim, né? Já estou estudando há 2 anos e 4 dias, faz hoje, exatamente 2 anos e 4 dias que eu comecei o meu 4º estudo da Escritura e provavelmente, irmãos, vai ser o último, né? Porque eu não sei quanto tempo eu vou levar, se eu vou levar 7, se eu vou levar 10, se eu vou levar 15, mas a minha esperança é que vai terminar com arrebatamento, né? Ou se Jesus me levar antes, amém. O que eu tinha que estudar já foi o suficiente, assim, entre aspas, dentro da vontade de Deus, porque é a coisa mais estranha, se eu posso dizer isso a vocês com muita humildade. Quanto mais você estuda a Bíblia, você nada sabe. Não sei se você passou por essa experiência. Já é a 4ª vez que eu estou estudando a Bíblia. Eu falei, papai do céu, que ignorante que eu sou. Ainda não sei nada, nada. Não estou dizendo que você o seja, você deve estar sabendo um pouquinho mais do que eu. Mas, meu Deus, é uma coisa assim, é o único livro do universo que quanto mais você lê e estuda, você chega à conclusão, eu não sei nada. Alguém aqui sabe isso aqui da Bíblia? Um pouquinho, só um pouquinho. Ó, eu estou aqui, ó. Eu sei um tiquinho da Bíblia. Alguém sabe um tiquinho aí? Ninguém se manifesta. Não me deixa sozinho, não, gente, pelo amor de Deus. Se o senhor não sabe, imagina nós. Pai do céu, vocês estão me deixando. Eu só sei um tiquinho, gente. Eu estou me sentindo, às vezes, né? Tem momentos que eu começo a chorar aqui no meu escritório, lendo a Bíblia. Eu falei, meu Deus, aonde eu vou parar? Não sei nada. Eu não sei. Mas a gente não pode, gente, parar. A gente tem que insistir. Tem que insistir e pedir graça a Deus para sempre nos edificar. Sim, irmã Vanessa. Pastor, talvez a minha pergunta seja boba, mas vai lá. Vamos lá, vamos lá. A Igreja Católica, ela era a igreja original em algum ponto, certo? Em algum ponto, sim. Não de todo, mas em algum ponto, sim, claro. Porque foi foi a igreja que mais dominou o contexto da história universal. Uhum. E aonde que, mas assim, lá no início, ela era correta perante a Bíblia e aí em algum momento deu errado? Ok, vocês me dão 5 minutinhos que eu vou responder essa pergunta para a irmã Vanessa, e é interessante, se você depois quiser anotar e até pesquisar, porque isso aqui é super interessante, faz parte do contexto da história da igreja, mas vale a pena a gente dar essa explicação aqui em aula, que eu acredito que a maioria de vocês não devem ter, talvez, a ideia exata da coisa. A Igreja de Cristo começa no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo é derramado, está lá em Atos capítulo 2, do verso 1 ao 4. Ali começa formalmente a Igreja de Cristo na Terra. Muito bem. A Igreja de Cristo, então, ela começa a ser desenvolvida através da palavra de Deus, através de vários credos que são resultados de concílios, certo? Concílios que vão dar estrutura à visão doutrinária da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, e aí vai com o apóstolo Paulo sendo o responsável por 40% do conteúdo do Novo Testamento, porque ele escreve 13 cartas, e aí chega o último livro canônico ou inspirado pelo Espírito Santo, que é o livro do Apocalipse, no ano 96 depois de Cristo. Aí entramos no primeiro século depois de Cristo, no ano 100.
Aí aparecem os pais da igreja, que eu mencionei aqui, dois deles, né? Tertuliano, Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João, ali da ilha de Pátmos, e aí vai, e aí vai. Chega o ano 313 depois de Cristo. Este ano é um ano que deu a virada, como diziam os hispanos, la vuelta en la tortilla, ou seja, deu uma virada para ruim, para mal. Por quê? Houve um imperador romano chamado Constantino I. Constantino I estava envolvido com uma grande guerra dentro dos seus territórios contra bárbaros e outros inimigos afins. E não havia nenhuma possibilidade de Constantino vencer essa guerra. Nenhuma, nenhuma. A história diz isso com todas as letras e com todos os detalhes. E, em desespero, Constantino entrou numa igreja, ajoelhou-se, e não se bastasse que estivesse em prantos de joelhos, ele colocou o rosto em terra e gritou: Deus, eu quero um sinal para que eu saiba que eu vou perder ou vou ganhar essa batalha. Constantino sai e, segundo o próprio Constantino, ele vê no céu uma cruz enorme, debaixo de várias nuvens. E debaixo daquela cruz, nas nuvens, que ele levantou a cabeça, ele viu uma expressão escrita em latim, Rod occo signus vincit, que quer dizer, com este sinal vencerás. O que Constantino fez? Mandou que todos os escudos e as roupas dos seus soldados fosse impresso uma cruz. Então, todos os escudos dos soldados de Constantino foram aderidos à imagem de uma cruz. E as roupas dos seus soldados também foram colocadas de forma obrigatória, isso num espaço de tempo muito curto, né? Não durou 4, 5 dias, eles costuraram cruzes, né? E aderiram cruzes nos escudos e vão embora. E aí Constantino se defronta com seus inimigos que estavam a quilômetros de distância e, estranhamente, em menor número, Constantino consegue vencer uma batalha que, numericamente, ele não teria nenhuma condição de vencer. Resultado, Constantino atribui a sua vitória a Deus e diz abertamente a todos: a partir de hoje eu paro de perseguir, o Império Romano para de perseguir aos cristãos. E o Estado e a Igreja passam a ser um. Então, o Império Romano adota o cristianismo como religião oficial do Estado. E isto é errado à luz da Bíblia. Porque uma coisa é o Estado, que deve ser leigo, e outra coisa é a religião. As coisas têm que andar separadas. Mas Constantino deu um golpe político. Mas por que ele deu esse golpe político? Porque dentro do governo dele ele tinha muita oposição, e esta oposição era um grupo enorme de religiosos, muito grande, que curiosamente eram apóstatas. Como assim apóstatas? Eram religiosos que tinham uma influência muito forte dentro da política do Império Romano. Tão forte que era a influência desses homens, que mesmo ter vencido Constantino esta batalha, ele poderia fazer o quê? Esse grupo de religiosos derrubarem a Constantino no trono e até mesmo assassiná-lo, porque era muito normal, né? Os assassinatos dos imperadores romanos por causa de poder, de supremacia, de hegemonia, de ganância, enfim. Constantino, já sabedor da possibilidade de ser assassinado ou derrubado do trono, ele fez conchavos, ele fez alianças com este grupo de religiosos, que eram grupos de apostatados da fé. Por que apostatados? Porque eles adoravam aos deuses gregos e aos deuses romanos. Ou seja, um pelar e um pecar. Resumindo, Constantino fez um pacto com esse grupo, e a condição que esse grupo exigiu de Constantino é a seguinte: os nossos deuses vão ser os deuses da nova igreja. Aí começa a base da onde sai a Igreja Católica Apostólica Romana. No ano de 507 depois de Cristo, já está consolidado toda a estrutura da Igreja Católica Apostólica Romana, tendo arcebispos, bispos, cardeais, padres, curas. Toda a estrutura que nós conhecemos hoje da Igreja Católica Apostólica Romana leva quase 200 anos
para ser estruturada. Mas tudo começa com esse pontapé inicial que Constantino dá, entende? Então, os deuses greco-romanos, eles passam a fazer parte da liturgia, entre aspas, cristã de Constantino, ou da igreja, né, que, entre aspas, Constantino decidiu estabelecer. E esta estrutura corrupta da igreja vai até 1517, quando Martim Lutero, revoltadíssimo com tantas coisas, sobretudo pagar para se ter fé, pagar para se ter curas, pagar para se ter orações, né, chamadas indulgências, ele pega, escreve, né, 95 teses, prega na porta do Palácio de Wittenberg, no sul da Alemanha, e dá o grito, né, da reforma protestante. Aí, a partir de 1517, um grupão grande sai do meio da Igreja Católica. Aí, fica um grupo da Igreja Católica Apostólica Romana e o outro grupo, que era chamada da Igreja Protestante. Não se bastasse, em 1546, a Igreja Católica cria a Contra-Reforma, ou seja, para combater a Lutero, a Calvino, chamado Concílio de Trento, em 1546. O Concílio de Trento, então, digamos assim, é o golpe contra Lutero ou contra a Reforma. E neste concílio se estabelecem os livros apócrifos, os 7 sacramentos, grande parte da liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana se consolida, não é, no Concílio de Trento, em 1546. Mais tarde, no Concílio Vaticano, em 1860, com Pio, se não me extrai a memória, Pio V, e João 23, em 1963, com o Concílio Vaticano II, fecha o pacote. Coisa que João Paulo II não conseguiu e que talvez, antes que Francisco deixe o pontificado, ele vai fazer uma reforma drástica na Igreja Católica Apostólica Romana. Então, eu falei mais de 5 minutos, mas eu resumi para os irmãos entenderem, para a irmã Vanessa entender a trajetória, então, da Igreja Católica. Antes, tudo era normal, mas depois de Constantino, o negócio toma um rumo completamente herético, né? Totalmente desviado. Né? Por isso está bem claro, Igreja Católica Apostólica Romana. A história é um pouco mais longa, porque depois houve um racha no meio da Igreja Católica e se separou a Igreja Católica Ortodoxa do Oriente, que ela é comum na Grécia, na Turquia e no Chipre, que ela não está debaixo da autoridade do Vaticano, senão do Patriarcado de Istambul, antes chamado Patriarcado de Constantinopla. Mas a história é longa, então a gente resume até aqui. Mas vamos lá. Obrigada, pastor. Vamos lá. Lá embaixo, as limitações do sermão expositivo. É difícil manter a unidade e a concatenação das ideias. Por isso que tem que ter uma boa visão das Escrituras. Os assuntos não são tratados de um modo lógico e completo. Quais são as vantagens do sermão expositivo? Foi um método dos tempos apostólicos, exige estudo sério da palavra de Deus, é bênção para o pregador e é bênção para a igreja, e a melhor maneira de edificar a igreja. Obriga a tratar de assuntos que de outra forma ficariam esquecidos. Presta-se a uma série de sermões bíblicos, aplica-se a uma série de passagens doutrinárias, devocionais, evangélicas, parábolas, milagres, incidentes históricos e série de sermões. Agora, para você trabalhar com sermão expositivo, tem exigências. É necessário determinar o texto. O texto precede, vem antes do sermão. A diferença de um sermão temático e um expositivo neste sentido. O sermão temático eu não dependo do texto, deixo bem claro, eu dependo do tema, mas o sermão expositivo eu dependo do texto. É necessário a exegese do texto, ou seja, eu tenho que entender o que está por detrás e na profundidade do texto. Número 3, é preciso descobrir o assunto principal ou a lição principal. Número 4, as divisões devem se relacionar com o tema principal. Número 5, deve-se evitar a manipulação de minúcias, de detalhes desnecessários. Os detalhes são importantes, mas temos que tomar cuidado com aqueles que são irrelevantes, desnecessários.
Não gastar tempo demasiado explicando pontos difíceis. Não se pode explicar muito tempo certos pontos que são considerados difíceis. E não multiplicar a citação de passagens paralelas, ou seja, de passagens semelhantes no mesmo assunto e tema. Então, nós recomendamos que se use, no máximo, 3 versículos bíblicos paralelos para fortalecimento ou estruturação do sermão expositivo. Esse 7.2 ele é comum a todos os tipos de sermões, que são as partes construtivas do sermão. A gente já falou por alto, então agora vamos destrinchar. Introdução. A introdução é a porta de ingresso ao assunto que o pregador vai tratar. Impossível que um sermão não tenha uma introdução. Tem que ter uma introdução, por menor que seja, tem que ter. Objetivos da introdução. A introdução visa despertar a atenção, o interesse e a simpatia. Vamos lá, vamos entender um por um. Atenção. Atenção significa a direção ou a concentração da mente num objeto. As primeiras palavras são fundamentais. 2, interesse. O interesse alimenta a atenção. A introdução está voltada para prender a atenção do auditório através da apresentação da relevância do assunto. Algo que se mostre digno de ser ouvido. Virando a página. Simpatia. Como o sermão é proferido através de uma personalidade, é relevante conquistar a simpatia do auditório na introdução. Qualquer afetamento ou atitude pretensiosa, além de inadequado, poderá criar um clima de antipatia por parte dos ouvintes, o que o impedirá de ouvir o sermão. Por isso se recomenda, por uma questão de ética ministerial, que quando um pregador inicia um sermão, embora sendo ele, presta atenção nisso aqui como interessante, embora sendo ele uma única pessoa que está trazendo a palavra, por uma questão de simpatia e consideração ao público para quem ele está falando, ele evitar em usar a sua palavra na primeira pessoa do singular. Eu estou aqui, eu faço isso, eu estou fazendo... Não, procuramos colocar na primeira pessoa do plural. Estamos felizes de estarmos aqui reunidos no nome de Jesus e gostaríamos de transmitir a gloriosa palavra de Deus, porque isso cria, né, um ambiente de envolvimento. Tem pregadores que não conhecem essa ética básica e sempre são pregadores individualistas, usam muito a primeira pessoa do singular, eu, mas está provado que isso afasta em algumas das vezes. Uma outra coisa que afasta o pregador da sua audiência é quando ele começa a falar demais de si próprio e começa a encher linguiça com testemunhos. Isso não é apropriado. Um testemunho ele é apropriado desde que ele seja rápido, objetivo e que se encaixe como luva dentro da mensagem. Se ele for falar dele próprio, não passar de 3 minutos e ser humilde o suficiente para não se colocar melhor do que os seus ouvintes. Porque tem pregadores que eu tenho muita experiência, eu ouço a voz de Deus 24 horas por dia. Isso é arrogância, gente. Nós não somos melhores do que ninguém. Por mais que tenhamos uma vida separada, santificada, consagrada a Deus, nós não podemos nos colocar melhor do que as pessoas que estão nos ouvindo, porque vai dar aquela impressão, poxa, ele é o santão de 3 auréolas e eu sou quem? Não. Então, nós temos que ter sabedoria e humildade em nos identificarmos com a audiência, com a plateia, com a quem estamos trazendo a palavra de Deus. Porque, lembre-se, estamos trazendo a palavra de Deus, não estamos falando de nós mesmos, né? Quando a mensagem é bíblica, ok. Quando a mensagem ela é antropocêntrica, aí é outro assunto. Vamos lá. Tipos de introdução. Tem 3 tipos: direta, indireta e abrupta. A direta é aquele cujo conteúdo está relacionado diretamente com o assunto do sermão. Exemplo: se o irmão Elton for falar sobre fé, então ele vai ter que dar uma introdução
centralizada unicamente sobre o tema fé. Isso chama-se introdução direta. A indireta é aquela cujo conteúdo tem apenas uma relação indireta com o assunto do sermão. Nós falamos aqui de temas adjacentes à fé. Por exemplo, amor. Para se ter fé, e entendemos que fé ela é uma das alavancas que propulsiona, que ela impulsiona o quê? O amor de Deus em nossos corações. Então, ele pode, irmão Elton, eu estou dizendo que ele está preparando o sermão, ele pode usar essa introdução indireta. A abrupta já é mais complicado. É aquela em que o pregador passa diretamente a tratar do assunto escolhido, ou seja, ele praticamente não demora nem 3 minutos dando uma introdução, um apanhado do que ele vai falar em seguida. Requisitos da introdução. Tem que ter requisito? Tem. Opa! A introdução deve estar ligada ao assunto. Devemos evitar aquelas introduções que são usadas para todo e qualquer sermão mediante um simples toque, como se fosse apertar um botãozinho. Não funciona. Deve ter uma ideia dominante. A introdução conduz diretamente ao tema. Ela é a porta de entrada do assunto. Número 3, deve ser breve. Isso que mata muita gente. Uma introdução muito longa pode criar na congregação um desalento pelo fato do pregador não entrar logo no assunto. Como alguém já disse, podemos passar tanto tempo colocando a mesa que deixemos a impressão de que não haverá jantar. Eu participei de um jantar que se levou 48 minutos para preparar uma mesa. Eu entrei em parafuso, né, cara? Eu vim ver o que? A preparação da mesa, ou desfrutar do jantar. Na hora do jantar, eu já estava com dor de cabeça, já estava com tremedura, já tinha jejuado aquele dia, porque eu sabia que ia ser um jantar de arrebentar. Aí eu me queixei com o dono da casa, que é uma pessoa de uma certa intimidade, eu falei, meu irmão, não estou te entendendo. 48 minutos você gastou. Eu não sabia. Eu trabalhei muito para ele. Convidou, sabendo que você trabalha, sua esposa trabalha, seus filhos trabalham. Ei, para a gente fazer coisa na base do improviso, não organizei o máximo. Não organizaste coisa nenhuma. Vou fazer o seguinte, eu chamei o Uber Eats e comi pelo Uber Eats, porque eu não ia aguentar mais. Ainda eles iam gastar 30 para servir a mesa. Eu falei, não, eu já estava mal, 48 minutos, mas 30, não. Vou chamar o Uber Eats. Nem chamei lá na casa dele, foi um negócio bem estranho. Foi muito constrangedor. Vocês querem que eu chame para você? Não, pai. Ele ficou tão constrangido que ele acabou pagando o Uber Eats para mim e para toda a família. É um exemplo, mas aconteceu comigo, né? Espero que você nunca tenha esse problema, né? De ser convidado e alguém gastar 40 e poucos minutos preparando a mesa. É algo parecido com alguns pregadores. Na introdução, e o povo vai direto ao assunto, meu irmão. Vai direto ao assunto, meu irmão. Eu quase morri do coração, há coisa de 3 anos, 4 anos. Aí na área de Everett, um pregador de nome, não vou dizer quem ele é, ele arrasta as multidões. E eu estava lá, oh meu Deus, esse homem vai ser usado com fogo. Que fogo? Fogo de baixo, não fogo de cima. Levou 1h25 com uma introdução. Eu falei, Jesus, e pagou $25 para entrar naquele pequeno ginásio. Era uma escola, tinha mais de 2.500 pessoas. Eu falei, perdi dinheiro. Depois daquela experiência, pode ser o pregador mais famoso, com 50 títulos, 80 diplomas, pode ter 70 CDs gravados, 30 mil livros escritos. Eu procuro investigar na medida do possível. Não é que quando a gente passa por certas experiências, você fica meio queimado, entende? Com todo respeito, eu prefiro alguém com muita simplicidade, desconhecido, mas com graça, com unção, com humildade da parte de Deus. Tem necessidade de trabalhar com 1h20 como a introdução de um sermão? Não tem necessidade. Eu posso trabalhar, por exemplo, com 3, 4 minutos, estourando 7 minutos. Você quer anotar aí? Se recomenda como máximo tolerável uma introdução de 7 minutos, como muito, gente, como muito, mas assim, arrebentando, 7 minutos.
Mas eu não estou acostumado a olhar no relógio. Seria interessante começar a usar cronômetro. Os meus 2 professores de homilética no passado eram tão exigentes que eles trabalhavam com cronômetro em sala de aula, né? Claro, a gente não vai fazer isso aqui porque não temos as condições, porque estamos de forma virtual. Mas em sala de aula era um negócio pesado. De 53 alunos, ele reprovou 39, ou seja, um grupinho pequenininho. Ele era muito exigente, mas também era fantástico para pregar. Eu nunca vi aquele homem abrir a Bíblia para pregar. Já tinha a Bíblia toda aqui dentro e o esboço todo montado aqui dentro. Era assustador. Ele teve vários alunos que copiaram ele, né, à risca. Eu não fui um deles. Eu não fui um deles. Pode acreditar, né? Me esforcei o máximo, mas eu ainda uso um esboço não para ler, mas para ser uma bússola, um mapa de orientação. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, mas o esboço, eu deixo bem claro, o esboço não é para ser usado para ler, é para você se orientar. Quando estão me entendendo, gente? Esboço não é para ler, tem gente que está lá, pá, 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 pá. É horrível, é uma sensação de desconforto terrível. O esboço é para orientar. Já tem pessoas que se acostumam tanto ao esboço que chega no momento que jogam de lado, porque já tem tudo memorizado. Vamos lá. Como já falamos, requisito da introdução deve ser pertinente, já falamos, deve ter uma ideia dominante, a introdução conduz diretamente ao tema da porta de entrada do assunto, deve ser breve, como já falamos. Uma introdução muito longa pode criar na congregação desalento pelo fato do pregador não entrar logo no assunto. Como alguém já disse, podemos passar todo o tempo colocando a mesa que deixamos a impressão de que não haverá jantar. A porta de entrada não pode ser maior do que a casa. Além disso, não devemos nos descuidar da proporcionalidade. 4. Deve ser elaborada com atenção. Por ser a porta de entrada, é fundamental a atenção em sua elaboração e transmissão. Introduções descuidadas podem já de início distrair o ouvinte, portanto, muito cuidado ao elaborá-la. Por outro lado, na introdução, não devemos prometer mais do que podemos ou vamos oferecer. De nada adiantaria na introdução belíssima, com toques de requintes literários e poéticos, se na realidade o sermão é pobre e desprovido destes recursos. Uma introdução deve ser proferida com simplicidade. Qualquer palavra que o pregador use que gere no auditório a ideia de que está se querendo se exaltar, ou mesmo que ele manifesta tal comportamento através de uma humildade forjada, tem um efeito negativo. Por isso, a introdução deve ser proferida de forma simples, contudo, com conteúdo relevante. Me lembro, nos anos 70, um pregador muito famoso, não vou mencionar o nome dele, mas ele tinha um grave problema. Usava um vocabulário muito complicado. Certa feita, ele estava pregando sobre a humildade de um casal no momento do casamento. Ele introduziu dizendo o seguinte, se eu me recordo bem, né? Ele pregou isso em maio de 1974. Meus queridos irmãos, conheci um casal de tão humildes que eles eram, que eles pediram um genuflexório para que pudesse estar na presença deles. Sem o genuflexório, eles não poderiam estar mostrando a sua posição de humildade diante de Deus. O povão, hã? Genuflexório, o que é isso? Alguém sabe o que é isso? Eu não tinha o Google na época, em 1974. Eu tive que anotar, cheguei em casa, peguei o dicionário do melhoramento, eu falei, o que é um genuflexório? É aquele altarzinho que na Igreja Católica é usada para você colocar os joelhos. Gente, negócio assim de doido. E o povo, genuflexório, o que é isso? Eu jamais, irmão, vou usar essa expressão, por mais que eu conheça, entendeu? Mas eu sei que a maioria não vai conhecer essa expressão. Por que eu vou querer dar uma de sabichão, de sabe-tudo, colocando expressões que o povão não sabe, que vai criar uma impressão bonita, ele sabe, não. Muitos se enganam, no muito saber, a gente coloca a coisa na hora errada e para o povo errado. Podemos transmitir conhecimento com simplicidade. Vocês concordam? A gente pode passar conhecimento,
mas com um certo grau de simplicidade. Claro, se você está falando para magistrados, embaixadores, autoridades políticas, religiosas, é outro assunto. Você vai dirigir uma mensagem na altura daquele povo. Entende? Eu falo 2 vezes por semana a homens de negócios, falo a políticos, né? Deus nos deu o privilégio de 2 vezes por ano eu falar para congressistas hispanos e americanos. Então, já foi orientado, você vai ter que trazer uma palavra rápida, né, porque são políticos, tá tranquilo, não vou falar bom. Primeira vez que um pastor hispano, né, do Tennessee me introduziu para falar numa Câmara de Representantes, né, lá no Tennessee, eu tremi na base, isso em 2006. Falei, meu Deus, eu nunca falei a político da minha vida, vai ser a primeira vez, né? Mas Deus deu graça e falamos, mas na altura que o político entendesse a palavra de Deus. Então, eu não posso usar a mesma linguagem dentro de uma igreja onde tem pessoas de vários níveis sociais, vários níveis espirituais, entende? Seria um desrespeito a estas pessoas. A mesma coisa na pregação. Temos que ter um cuidado tremendo em apresentar a mensagem com simplicidade. A introdução deve ser proferida com calma. É natural que o pregador chegue diante do seu auditório, ansioso por transmitir a mensagem que lhe custou tantos esforços e que está sendo tão relevante para a sua vida. Todavia, este entusiasmo ainda não é o do auditório. Ele terá que ser contagiado por esta verdade que o pregador quer transmitir. No entanto, isto obedece a um processo lógico. Identificação da verdade e depois praticá-la. O que eu quero dizer é que, na introdução do sermão, a congregação, por certo, já tem ideia do que você vai falar, visto que as leituras, hinos e orações foram dirigidos para aquele ponto. Contudo, não partindo do seu conhecimento do assunto e, consequentemente, da sua emoção. Por isso, a introdução deve ser proferida com calma, não com indolência, dosando o ritmo da apresentação, conduzindo o auditório degrau após degrau, até que tornemos comum a todos o mesmo sentimento. É como uma locomotiva, se movendo aos pouquinhos até ganhar velocidade. Aí vem a narração, narração e explicação. A narração tem como propósito tornar mais claro o texto lido, evidenciando deste modo a procedência da sua mensagem. A narração depende de um estudo criterioso do texto e do contexto, de uma boa exegese, saber o que o texto está querendo nos ensinar, bons dicionários bíblicos e comentários. Eu vou fechar essa partezinha aqui para a gente já passar para a parte prática, né? Vamos voltar de novo aos sermões temáticos. Irmã Vanessa. E usar a conjectura é certo ou errado? Até que ponto que é certo? Toda conjectura traz consigo riscos. Eu vou repetir. Toda conjectura que for feita em cima de uma mensagem traz consigo um certo número de riscos. Vai depender muito do assunto que está se falando. Por exemplo, um assunto polêmico que causa uma certa agitação no meio evangélico é aquela questão, né? Salvação. Salvo uma vez, salvo para sempre. Salvação pode ser perdida. Dentro do conteúdo da Bíblia, do conteúdo geral dos 66 livros, nós aprendemos que salvação, sim, pode ser perdida. Quantos aí creem que a salvação pode ser perdida? Quantos creem? Mas tem um grupo de evangélicos que não creem que a salvação pode ser perdida. Aí estão os presbiterianos, alguns batistas, luteranos e alguns metodistas. Mas qual a razão? Ainda que existam textos que deixam claríssimos que a salvação podem ser perdidos, porque eles procuram valorizar mais as ideologias que a denominação tem ensinado do que apegar-se à teologia. São 2 coisas que temos que separar. Teologia, o estudo de Deus e de sua palavra, e ideologia, uma linha de pensamento que pode residir numa teoria, numa dedução ou numa conjectura, tendo uma base bíblica. Então, toda conjectura ela tem que ser muito bem dosada.
Se, por exemplo, se o texto bíblico não é suficientemente claro para darmos afirmações finais ou conclusões finais, convém investigarmos de cabo a rabo sobre aquele assunto que está sendo pregado. Se definitivamente, depois que eu esgotar o assunto, eu não chegar a uma conclusão que me leve a fazer uma afirmação conclusiva, aí sim eu posso trabalhar com conjecturas, mas de maneira muito cuidadosa para não ferir os princípios doutrinários, como, por exemplo, um presbiteriano falando sobre salvação, ele vai bater com o pé no chão que salvação não se perde, não é? Que não existe, por exemplo, os dons espirituais nos dias de hoje. Conversa com um presbiteriano roxo. Ele vai ser categórico e dizer que os dons espirituais só funcionaram no tempo da igreja primitiva, não funcionam nos dias de hoje. Como é que é? Aí entram duas correntes teológicas chamadas o grupo dos cessacionistas e o grupo dos continuistas. Já ouviram falar sobre esses dois grupos de pensamento? Cessacionistas e continuistas. Os cessacionistas creem que os dons espirituais operaram só na época da igreja primitiva, por volta do ano 100. E os continuistas creem que o Espírito Santo é igual a Jesus. É o mesmo ontem, hoje, eternamente. Hebreus 13, versículo 8. Entende? Então, você conversar com um presbiteriano sobre dons espirituais é super complicado. Ele vai trabalhar também com conjecturas perigosas e que não têm enquadramento, encaixe bíblico. Então, irmã Vanessa, é válido, sim, termos as conjecturas, desde que elas não firam os princípios bíblicos doutrinários. Quando esses princípios são feridos, aí dá problema. Dá problema. Mas, pastor, esse tipo de pessoa pode falar que eles são heréticos, né? Porque como que ele vai explicar aquele versículo que muitos apostatarão da fé no finais dos tempos? O excesso de conjecturas leva à heresia. Anotem aí, quando eu estou conjecturando demasiado, eu estou questionando o quê? A Escritura. Aí eu já quero entender a Escritura não mais pela fé, mas pela lógica. Tem coisas na Bíblia, eu creio que vocês já observaram isso, que elas podem ser facilmente explicadas, pela lógica. Concorda comigo? Tem coisas na Bíblia que eu leio e faz sentido aqui dentro. Mas tem coisas que eu leio na Bíblia que aqui dentro, presta atenção, não faz nenhum sentido. Nenhum. Tem que ser aceito como? Fé. Fé. E o perigo da conjectura é isso aí. Quando você bate muito num assunto só em cima de conjectura, lá na frente, ela se torna uma heresia. E a heresia, quando ela é pregada com muita insistência, lá na frente ela se torna uma blasfêmia. Então, há uma linha muito fina entre a conjectura, a heresia e a blasfêmia. Então, temos que ter muito cuidado. Não estou dizendo que é errado, repito uma vez mais, não é errado conjecturar. Os excessos que são perigosos, os excessos. Temos que ter muito cuidado para... E aquilo que a gente não pode conjecturar, vamos deixar nas mãos de Deus. É como diz Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, mas as ocultas e escondidas pertencem a quem? A Deus. Vamos lá, vamos avançar? Tipos de narração. Considerando que a narração visa tornar claro o texto lido no que concerne às expressões empregadas, contexto histórico destinatário e remetente, podemos classificar a narração das seguintes formas. Eu vou ficar nessa parte aqui da narração, depois nós vamos entrar na parte prática, né, dos nossos exercícios. Explicação de termos. Muita atenção nisso aqui. É aquela que consiste na explicação de palavras que apresentem à primeira vista um sentido obscuro, ambíguo, ou que tenha um sentido bíblico peculiar, bem diferente ao do de hoje, como, por exemplo, as expressões marcas. Será que as expressões marcas na Bíblia é a mesma expressão que entendemos hoje, de forma moderna e contemporânea?
Aí você, quando lê Gálatas 6,17, você se dá conta que não. Cruz. Será que quando você lê em Gálatas 6,14, essa cruz tem o sentido, o significado que hoje eu e você conhecemos? Quando você lê o texto e olha pelo contexto, totalmente diferente. A palavra mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual o sentido da palavra mundo nesse texto? Vamos lá. Quero ver alguns de vocês. Qual o sentido que você crê que a palavra mundo nos traz através desse texto? Pecador. Não. Vamos parar para raciocinar. A palavra mundo na Bíblia, de acordo com o contexto, o que é o contexto? Os versículos que estão antes e depois. Tem vários. Tem 8 significados, só para você saber. A palavra grega aí é cosmos. Então, a palavra grega que é traduzida por mundo no grego é cosmos. E aí aparece João 3,16, porque Deus amou o mundo. Tá aí a palavra grega no original, cosmos. Só que o significado de mundo no contexto de João 3,16 é bem interessante. Vamos lá. Ninguém consegue detectar? Nós, os seres humanos? Exatissimamente, irmão Wilson, 50 pontinhos, leva na gaveta e sorria, porque Jesus te ama, e o final da sua nota vai ser surpreendente. Amém. Os seres humanos. Existem outros sentidos para a palavra mundo? Anote aí. Irmão Wilson. Irmão Wilson já tem 30, agora já levou 50. Que a próxima, acho que ele já vai ficar isento. Já não vai fazer a prova de homilética. Já está. Não esqueça do sermão que eu mandei, hein? Por isso mesmo. O sermão, então, já arrebentou com tudo, né? Bom, isso me fez uma lembrança agora, já estou percebendo que ele vai ser um dos isentos. Gente, eu quero isentar 4 alunos. Pastor, mas qual a diferença de pecador para ser humano? Totalmente diferente. O ser humano é a pessoa criada. Pecador é a criatura de Deus contaminada pela desobediência e pela transgressão. Verdade. Mais profundo. É bem mais extenso. Agora, anote aí os significados da palavra mundo, só no Novo Testamento. Aí você vai descobrir pelo contexto. Primeiro significado, nós, seres humanos. Segundo significado da palavra mundo, planeta Terra. Planeta Terra. Terceiro significado da palavra mundo, grupo de nações. Quarto significado da palavra mundo, sistema religioso ou sistema espiritual. São 8, mas eu fico em 4, tá? Segundo de Coríntios 4,4 diz assim, porque o Deus deste mundo, uma outra tradução diz o Deus deste século, o Deus desse sistema espiritual. Quem é o Deus desse sistema espiritual? Jesus? Não, Satanás. Satanás é o Deus do sistema espiritual que envolve aos seres humanos. Então, nós temos que descobrir o significado da palavra pelo contexto. Ó, Babilônia. Se você for lá, 1 de Pedro 5,13, o significado da palavra Babilônia, ela não tem nada a ver com o que aparece no livro do Apocalipse. Porque Pedro fala de Babilônia, 1 de Pedro 5,13. Vamos ler esse texto para ficar bem claro, bem evidente, para não ficar dúvidas. Isso é uma dificuldade bíblica. Que quando a gente pega um texto para pregar e se a gente não descobrir, dá um problema. Olha, e que problema. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Que Babilônia é essa? No livro do Apocalipse é um sistema religioso corrupto, Igreja Católica.
No livro de Daniel, fala do império que teve como cabeça Nabucodonosor. Mas aqui a cidade de Babilônia é uma cidade, a capital da Síria. Foi Nínive e depois foi a Babilônia. Então aqui Pedro está se referindo a uma cidade. Então nós temos que ter muito cuidado para nós não nos confundirmos com significados pelos seus contextos. Irmã Vanessa. Está um pouco fora, mas existe então uma possibilidade do falso profeta ser da Igreja Católica? Não, nenhuma. Nenhuma. Tanto que o Apocalipse já dá descrição clarinha. Rapidinho. Bem rápido. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. João viu uma besta que subia do mar. Vamos lá. O que significa mar na Bíblia? Várias coisas. Dentre elas, conjunto de nações, tribulações e turbulências. Mas, neste contexto, mar está falando de conjunto de nações. Apocalipse capítulo 13, versículo 11. João vê agora uma besta, uma outra besta, uma segunda, saindo da terra. Terra. Qual o significado da palavra terra na Bíblia? Tem dois. Planeta Terra, o globo terrestre, e a nação de Israel. Eu não entendo, não me perguntem se eu entendo o porquê eu não entendo. No Brasil, aqui eu só vi uma vez, mas no Brasil é muito normal uma pessoa, quando, entre aspas, né, eu falo isso com respeito, ela é cheia do Espírito Santo, daqui a pouco ela está terra. E aquilo ali me confundia. Estou entendendo isso. Até o dia, estou falando de 1978, eu comecei a estudar na Bíblia, lá no livro do profeta Isaías, no livro do profeta Amós, no livro do profeta Oséias. Terra. Aí, agora entendi. Está se referindo à nação de Israel, um alerta para que a nação de Israel se arrependa. Aí hoje, alguns irmãozinhos, sem saber disso, estão usando terra. Aí eu fico comigo. Da onde ele está tirando isso? É um jargão copiado? É uma mania? Estranho. Então, a palavra terra na Bíblia ela se aplica só a dois significados: planeta Terra e a nação de Israel. Então, quando João vê a segunda besta subindo da terra, ela está vendo em quem? É o falso profeta. Saindo da nação de Israel. Interessante que tanto a primeira besta, que é o anticristo, como o falso profeta, que é a segunda besta, serão judeus, do lado materno. Porque para a nação de Israel aceitarem a ambos, eles têm que se provar que são judeus. No sentido da religião, judeu é ser considerado do lado paterno. Perdão, materno, desculpe. Materno. Eu sou judeu do lado paterno. Para um religioso judeu ortodoxo, eu não sou nada. Acredite se quiser. Ainda que eu seja bisneto de rabinos, mas eu sou do lado paterno, do lado de meu pai. E a primeira coisa que ele me pergunta: você é judeu como? Ué, meu pai? Do seu pai? Você não é nada. Assim mesmo, eles são bem rudes, porque é uma tradição que eles aprenderam ao longo de séculos. Porque o que determina a pessoa ser judeu é o lado da mãe. Eu não sei se na próxima matéria eu vou mostrar para vocês a genealogia de Jesus. Por que a genealogia de Jesus ela é tão determinante do lado de Maria? Para deixar claro que Jesus é o filho de Deus, filho de Abraão e filho de Davi. E pela tradição judaica, tudo isso tem que estar vindo do lado materno. Por isso que tem essa diferença da genealogia de Jesus, de Mateus e de Lucas. Lucas ressalta o lado de José, o lado paterno, mas Mateus ressalta o lado materno de Maria. Isso é bem interessante, né? Pastor, o senhor vai... Desculpa. Eu posso dar uma palavra? Sim, por favor.
senhor falou aí que é do lado materno, mas a Bíblia, quando se trata de genealogia, principalmente crônicas, reis, princípio da criação do mundo, até Mateus, não sei se é o que o senhor expressou, Mateus ou Marcos, que fala sobre José, eles enfatizam mais o homem. Mas estou me referindo ao Messias. No que tange a genealogia do Messias, a ênfase é do lado da mulher. Mas isso aí eu entendi, mas a minha pergunta é por que o Israel, se a Bíblia toda... Fechou seu áudio, já não ouço mais nada. Por que Israel, já que eles olham o lado materno, a Bíblia fez questão de enfatizar Jesus, sim, foi enfatizado, e algumas, a Raabe e a prostituta e a esposa de Jacó, ali entrou na genealogia, coisa muito rara, biblicamente falando. Aí está, o irmão já está falando a coisa da onde vem. Jesus tinha que cumprir cabalmente a lei. Mas eu falo os israelitas hoje, por que eles aceitam só do lado materno? Pelo fato de Jesus, mas muitos deles não acreditam em Jesus. Por causa do Messias, é o que eu estou falando. Ainda que os judeus ortodoxos não creem em Jesus como o Messias, eles acreditam no vindouro. No vindouro. Agora quando eu entendi. O Espírito Santo for derramado no final da tribulação, eles com os seus olhos vão enxergar aqueles a quem traspassamos, a quem crucificamos, a quem rejeitamos. Este, de fato, é o Messias a quem esperamos. Por isso, então, sempre quando nasce um menino, deve ser uma expectativa grande em Israel. Enorme, monstruosa. Sem entender da cultura, fica interessante. Monstruosa, e sempre olhando o lado da mãe. Quem é o descendente? Qual é a tribo? É Judá? Se é Judá, fica todo mundo agitado. Opa! Tanto o anticristo como o falso profeta vão provar serem judeus do lado materno e, olha só que incrível, do lado de Judá. A última pergunta eu encerro. Eles têm uma expectativa na idade do menino se manifestar como Messias? Eles têm uma expectativa. Passou dessa idade, já não mais, não é esse. Ou desde quando nasce ele já fica olhando? Por uma questão de tradição, não é que isso seja um padrão bíblico, entenda-me bem, é uma questão de tradição. O judeu ele procura conjugar tradição com a Torá, ou seja, o conteúdo do Antigo Testamento. Por tradição, eles creem, embora isso não está escrito na Bíblia, repito, por tradição, eles creem que o Messias, a quem eles esperam, terá que se manifestar com a idade de 30 anos, por uma questão. Porque, como é que eu sei disso? Anote aí, existe um livro chamado Livro das Tradições Judaicas, chamado o Talmud. Já ouviram falar do Talmud? Talmud. Você pode comprar um exemplar dele em português no Amazon. Eu bati com um judeu no trabalho lá, só que eu falo pouco inglês, ainda mais bíblico, e ele veio com essa linhagem do Novo Testamento, e ele falou desse livro. Mas se vocês um dia puderem ler o Talmud, tem no Amazon, se não me engano, em português. Eu tenho 3 exemplares do Talmud, não em português, tenho em inglês, tenho em francês e tenho em espanhol. Quando você lê o Talmud, aí você vai encontrar muitas das tradições que os judeus têm que se encaixam com o parâmetro do Antigo Testamento. Embora, repito uma vez mais, não está escrito em nenhum lugar da Bíblia, nem no Antigo nem no Novo Testamento, mas os judeus ortodoxos esperam que o Messias se manifeste dentro dos seus 30 anos de idade. Por quê? Porque um rabino ele é formado com 30 anos de idade. Ele começa a estudar para o rabinato aos 12. Então, ele gasta 18 anos estudando para ser um rabino, e com 30 anos é a data da sua formatura como rabino. Nenhum rabino se forma fora dos 30 anos. Tem que ser exatinho 30 anos. Assim, Jesus cumpriu perfeitamente a lei. Então, aquele período que lemos na Bíblia, né, que Jesus vai lá no templo, conversa com os doutores da lei, ele está se apresentando para ser candidato a rabino. E depois ele desaparece do contexto bíblico. Por quê? São os 18 anos de silêncio
que levaram à preparação de Jesus para ser como rabino. E ele aparece no Jordão para ser batizado por João Batista. E João Batista reconheceu Jesus como o rabino, o filho de Deus, aquele a quem deveria vir, né? E outros, né, que receberam clara revelação do Espírito Santo para reconhecerem Jesus como o Rabi, ou Rabi, né, ou o Messias. A grande maioria, não, obviamente, o rejeitou. Gente, já são 15 para as 10, eu quero então dar uma paradinha. Só o Talmud tem no Amazon? Eu vi há pouco tempo atrás em português, é raro, mas eu vi um exemplar. Eles geralmente têm 1 ou 2 exemplares disponíveis, caríssimos. Agora, em inglês e em espanhol é comum. Em inglês você consegue até por $10, com a encadernação de capa mole, de papel. Tá? Mas em português eu vi há 2 meses um exemplar, só tinha um exemplar, $335, é caro. E em português é caríssimo. Então eu sugiro ou em inglês ou em espanhol, que não é difícil. Aí você encontra com toda facilidade. É interessante, se vocês puderem ter um exemplar do Talmud, vocês vão ler coisas assim, que vocês vão ficar bem surpresos, mas vão ajudar a entender bastante o pensamento e a cultura judaica. Ok, para fechar essa parte, que a gente não vai passar para outra parte, é sempre bom lembrar que neste processo a pregação não deverá se deter na exposição do processo de exegese que o permitiu chegar a determinada explicação. Viramos a página só para fechar o ponto 1, tá? Antes, deve ser o mais objetivo possível para que não disperse a atenção dos ouvintes. Apresentamos a mesa posta, não as panelas que serviram para a elaboração do jantar. Então, nós vamos parar nessa parte aqui da apostila. Se você quiser anotar, por favor, então anote, né? Nós vamos parar nessa parte da apostila e agora nós vamos partir para os exercícios, que é importantíssimo que nós possamos trabalhar com a prática, né, destes exercícios. Vamos lá no finalzinho, ainda voltando para... Eu sei aonde eu parei, mas... Pastor, esse livro? Isto, maravilha! Encontrou? Maravilha! Ele tá grátis em PDF no Amazon. Puxa vida, glória a Deus, eu não vi isso na semana passada, né? O Amazon ele vai renovando, né? Só que é Fabiano Gomes que escreveu. Isto, eu conheço o autor, ele é um português, né? Um excelente comentarista. Posta lá no grupo, irmão, por favor, se puder postar. Quem tiver interesse, está ali. Já encontrou? Está ali. Eita, encontrou. Ei, rapaz, isso mesmo. E tem o Mishnah ainda, Abner. Absai. Uau! Esse aqui tá 9,42 no Amazon. Perfeito. Então, eu agradeceria se irmão Elton e o Absai pudessem postar os dois. Eu já postei lá no grupo. Perfeito, porque um é grátis, né? E o outro é pago. 9,42. Excelente. Uau, fantástico, fantástico. Simplesmente fantástico. Uau, uau, uau. É aquela coisa, gente, o Amazon ele renova de épocas em épocas a questão das suas obras, tá? Então, tá aí, o irmão Absai já postou. Você pode ou adquirir a esse preço bem acessível, ou, como o irmão Elton está ali também postando, pode baixar gratuitamente no formato PDF. Gente, eu quero usar 14, 15 minutos como muito, 15 minutos como muito, para a gente trabalhar com, lá na página número 1 dos exercícios de introdução homilética. Lembram-se onde nós paramos? Eu sei onde eu parei, mas quero saber vocês. Nós estamos no primeiro sermão, não é? A cura ou a purificação. Eu me lembro que a gente já falou do corpo, correto? Do tópico 1, do tópico 2, do tópico 3. Entramos já no tópico 4, sim ou não? Não. Ok, então vamos então corrigir essas lacunas. Era a ele aplicado o quê? O sangue e a sua... Se você não lê o texto, você não vai saber completar. Orelha. Orelha, vírgula, depois... Mão. Não. Polegar. Ou. Polegar e pé.
Então, 4, primeira lacuna. Você tem que ler o texto, se não lê o texto da zebra. Era ele aplicado o sangue à sua orelha, polegar e pé. Você descobre isso quando lê Levítico 14:14. Está falando do que limpos? Orelha, polegar e pé. São o que limpos? Membros. Nós temos que raciocinar. Se nós não raciocinarmos, fica difícil. Membros limpos. Membros limpos. Estão me acompanhando, gente? Quem está me acompanhando? Se alguém está perdido, se recoloca. Número 5. Era a ele aplicado o quê? De acordo com Levítico 14:17. Azeite. Azeite. Isto. Era a ele aplicado azeite. Isso é uma interpretação de texto, irmãos. Muito simples. A partir do momento que eu leio com atenção o texto. Se eu não leio com atenção o texto, não funciona. Então, consagrados. O que consagrados? Membros, novamente? Membros consagrados, exatissimamente. Temos que ler o texto. Se nós não lemos o texto, a gente não vai conseguir chegar a conclusões. Número 6. Era o que a sua o quê? Levítico 14:18. Era o quê? Azeite? Era azeite o quê? Não está fazendo sentido. Era azeite o quê? Tem que ler o texto. Purificado. Não estão lendo o texto. Leiam o texto. Levítico 14. Vocês não leram o texto. Tem que ler o texto. Levítico 14:18. Sacerdote? Não. Era ungida a cabeça. Vocês têm que ler o texto, gente, por favor. A versão que eu estou aqui não faz noção. Então, ok, entendi, pastor, entendi. Isso, era ungida a cabeça. Se você ler, vai concluir. O que era ungido verdade, aí? tá certo, A cabeça. A cabeça. Aí, lá na outra linha, do espírito. Estão entendendo? A segunda linha, geralmente, ela tem que ter uma conexão com a primeira linha. Então, do espírito. O que é do espírito? Graça do Espírito, alegria do Espírito, fortaleza do Espírito, amor do Espírito, poder do Espírito. O que é do Espírito? Com a relação da primeira linha. Ninguém consegue imaginar. A unção. Purificação? A unção. É o que eu estou falando a vocês, prestem atenção. Sempre a segunda linha ela vai ter uma conclusão ligada à primeira. Preste atenção. Tudo que eu estiver falando na primeira, a segunda linha ela vai ser o quê? Uma conclusão resumida. Então, a unção do Espírito. Se eu estou falando, era ungida a sua cabeça do Espírito, o que seria, então, a conclusão do que eu estou falando em cima? A unção do Espírito. Vira a página. 7. Eram oferecidos o quê? A quem? Holocausto? Holocausto está correto, mas também pode usar uma outra. Também pode ser outra. Sacrifícios, holocausto, ofertas. Minha versão fala ofertas. Sacrifícios. A quem? A quem? A quem? Ao rei? A Deus? Ao Senhor. Vamos procurar ser o mais fiéis possíveis ao texto. Ao Senhor. É aquilo que eu já falei anteriormente. Então, a segunda linha, esta atitude indicava o que é o Senhor. Se eu estou oferecendo a ele sacrifício. Purificação. Não, presta atenção. É raciocinar, gente, para a gente ter a visão bíblica da coisa. Se eu estou oferecendo sacrifício, holocausto, ofertas ao Senhor, isso significa o quê? São expiação ao pecado. Não. Holocausto, então? Não, vou repetir. Sacrifícios, ofertas, presta atenção. Você vai ter que anotar isso aqui, ó.
Sacrifícios, ofertas, holocausto são elementos de um procedimento que damos ao Senhor. Como se chama esse procedimento? Santificação? Adoração. Tudo que era apresentado no altar, qual era o objetivo? Adorar. Adorar. Anota isso aí. Adorar. É a questão que, quando se lê o texto, você descobre isso. Mas tem que ler na profundidade. É um texto pequeno. Levítico, vamos ler, só para vocês entenderem como é importante você ler. Aí vou ao que a irmã Vanessa falou sobre a dedução. Vamos lá, Levítico 14, 19. Levítico capítulo 14, versículo 19. Vamos lá. Então o sacerdote fará oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia. Depois imolará o holocausto. Todo esse processo envolve que procedimento para Deus? Adoração. Adoração. Procura não se esquecer disso, tá? Tudo que está envolvido, oferta, holocausto, expiação, tem como objetivo adoração ao Senhor. A conclusão é mais fácil. A conclusão eu posso usar de forma resumida cada uma das partes do sermão. Se você observar aqui com atenção, está numerado de 1 a 7, correto? Então, eu vou dar a minha conclusão. Então, qual é a conclusão? Para se alcançar a purificação, havia necessidade de lavar roupas para serem gerados hábitos limpos. Para que houvesse a purificação, havia necessidade de cortar o cabelo, apontando a ter juízo próprio. Número 3, para haver purificação, era necessário o pecador, o enfermo, ser levado a um acampamento para que então se aproximasse da presença de Deus. Número 4, a aplicação do sangue na orelha, no polegar e no pé apontava a limpeza dos seus membros. Número 5, a aplicação do azeite trazia a ideia dos seus membros consagrados. Número 6, a unção da sua cabeça apontava para a unção do Espírito Santo. E número 7, a apresentação de sacrifícios ao Senhor demonstrava plena adoração a Ele. Estão percebendo? Então, a conclusão ela tem que ser uma frase bem compacta, que resuma a ideia dos tópicos. Quais são os tópicos? Está aí, nesse caso, em algarismos romanos. Você pode fazer a conclusão ao seu estilo, contanto que você resuma a temática de cada um dos tópicos. Eu coloquei a minha conclusão. Você pode colocar, desde que não fuja, entendeu? Da temática. Ok. A conclusão. Aqui temos apenas uma sugestão. Nós não vamos aplicar, pelo menos, esses pontos adicionais, mas eu quero dar, na próxima aula, esses 25 pontos, nesses exercícios que nós vamos deixar aqui agora para vocês. Preste atenção. Eu vou fazer o primeiro com vocês, então não vai ter validade o primeiro. Então, vocês vão ter 2 para fazerem como dever de casa. Muita atenção, por favor. Montagem de sermões, sermão temático. Monte 3 diferentes esboços de sermão como base nos seguintes textos, usando as estruturas bem abaixo. Vou fazer com vocês o de Gênesis 5:22
mas para casa você vai trabalhar com Êxodo 33, 14 e com Josué 20, versos 7 e 8. Fique à vontade de usar uma ou mais folhas de papel em anexo para melhor apresentação dos sermões solicitados. Aqui já abri um espaço, né? Por exemplo, sermão 1, para você montar o título e a introdução, depois o corpo ou a proposição, né? em 3 tópicos, e a conclusão em 3 linhas. Aí vem o sermão 2, mesma coisa, e o sermão 3, seria então A, B e C. Vamos fazer juntos o A? Rapidinho, nós fazemos em 5 minutos. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 5, verso 22. Gênesis, capítulo 5, versículo 22. Pequenininho, mas esse texto tem o que falar. Pequenininho. Vou esperar que todos vocês abram o texto aí, por favor, em Gênesis, capítulo 5, versículo de número 22. Todos abriram as suas Bíblias lá em Gênesis 5, 22? Todos? Maravilha, vamos lá. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Como é que eu vou montar um sermão assim, isso aqui? Vamos lá. Escreva como eu vou te orientar aqui agora. Você vai numerar de 1 a 5, dando um espaço de 2 linhas. Aí, você vai usar toda a estrutura. Você pode usar combinado a A e a B. Tem várias formas. Vamos fazer a forma numérica. Você pode fazer em tópicos, em algarismos romanos, ou a forma numérica. Vamos optar pela forma numérica. Número 1 dá 2 espaços. Número 2 dá 2 espaços. Número 3 dá 2 espaços. Posso ditar para vocês? É só para vocês terem a ideia de como montar os demais outros. Número 1, qual vai ser o tópico? Qual vai ser a temática que a gente vai abordar nesse número 1? Escreva aí, a conversão de Enoque. Como é que é? Enoque se converteu, você vai entender agora. A conversão de Enoque. Na linha de baixo, você vai ver, ó, aos 65 anos, quando nasceu Matusalém. Porque o nome Matusalém quer dizer transformação. Olha só! Então, Enoque teve uma transformação de vida com o nascimento do seu filho chamado Matusalém. Então, número 1, a conversão de Enoque aos 65 anos, quando nasceu Matusalém. Então, tópico 1, a conversão de Enoque. Número 2, a comunhão de Enoque. Desde então, ele caminhou com Deus. Olha só! E a gente pode puxar os textos de Amós 3:3, isso aqui é um temático, né? Então eu posso usar textos que falam do mesmo assunto. Amós 3:3 e Hebreus 11:6. Tópico 2, a comunhão de Enoque. Aí na linha de baixo explicando. Desde então, ele caminhou com Deus. Aí eu posso usar 2 textos para lançar luz. Amós 3:3 e Hebreus 11:6. Andarão 2 juntos se não houver acordo? Né? Amós 3:3 e Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Número 3. O serviço de Enoque. Mas não está dentro desse versículo. Mas eu estou fazendo um temático. Embora eu usei, estão me entendendo? Eu estou usando um texto
mas eu estou trabalhando em cima do tema. Eu preciso de um texto, mas eu estou extraindo o que? O tema. Estou fazendo um sermão temático. Como eu estou fazendo um sermão temático, então eu posso viajar na Bíblia em todos os textos que falem do texto de Gênesis 5:22, porque eu estou preso não ao texto em si, mas o tema que o texto me traz, porque eu preciso de um texto, preciso de uma referência para eu tirar o texto. Quantos estão me entendendo, gente? Esse é o mais simples de todos os sermões. Então, número 3, o serviço de Enoque. Profetizou e foi o primeiro a anunciar a vinda de Jesus. Como é que eu sei disso? Aí eu vou lá em Judas, versos 14 e 15. Uau! Olha que um versículo com esse tema está nos dando. Já temos a conversão de Enoque aos 65 anos, quando nasceu Matusalém. Temos Qual versículo, pastor? No número 3, o serviço de Enoque. O serviço de Enoque, Judas, versos 14 e 15. Judas. Versos 14 e 15. Ok. Profetizou o primeiro a anunciar a vinda do Senhor. Vamos lá. Número 4. O traslado de Enoque. E Deus o levou. Enoque foi o único para quem não tocaram os sinos fúnebres em Gênesis capítulo 5. Olha só! Geralmente, quando a pessoa morre, né, se toca os sinos, faz comemorações, mas no caso de Enoque, não, ele não morreu, ele foi trasladado. Então, número 4, traslado de Enoque. E Deus o levou. Aí estou usando uma partezinha do próprio texto. E interessante, né? Se você for lá em Hebreus 11:5, se quiser colocar isso somente para como fazer um adendo, alguns grupos saíram para buscar Enoque, mas não encontraram. A mesmíssima coisa fizeram com Elias, depois que ele foi arrebatado. Né? Teve um grupinho de profetas que saíam lá para procurar o profeta e encontraram. É ruim, está lá, esperando o dia do arrebatamento da igreja. Esse é o número 4. Para terminar, 5. O elogio de Enoque. E agradou ele a Deus. Aonde eu leio isso? Hebreus capítulo 11, versos 5 e 6. Posso recapitular bem rapidinho? Depois, se alguém perdeu o fio da meada, eu vou postar no grupo. Ele montadinho para vocês, tá? Número 1, a conversão de Enoque, aos 65 anos, quando nasceu Matusalém. Número 2, a comunhão de Enoque, desde então ele caminhou com Deus. Número 3, o serviço de Enoque, profetizou, foi o primeiro a anunciar a vinda do Senhor. Judas, versos 14 e 15. E no número 2, a comunhão de Enoque, para fortalecer a temática, Amós 3:3 e Hebreus 11:6. Número 4, o traslado de Enoque. Deus o levou. Enoque foi o único para quem os sinos fúnebres não tocaram, mas alguns grupos saíram a buscá-lo. Hebreus 11:5. E, finalmente, 5, o elogio de Enoque. Na linha de baixo, ele agradou a Deus. Hebreus capítulo 11, versos 5 e 6. Eu vou postar entre hoje e amanhã no grupo, e aí você vai ver que é interessantíssimo isso, tá? Como você vai montar. Algo parecido você vai fazer com Êxodo 33:14 e com Josué 27:8. Agora, presta atenção, o texto de Josué, ele é um pouquinho difícil. Ele fala das cidades de refúgio. Então, eu sugiro vocês pesquisarem a fundo as cidades de refúgio. Elas têm algo muito lindo por detrás. Muito lindo por detrás. Está toda relacionada, já estou dando uma dica, com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sim, senhor. Então, para você montar o esboço de Josué 7:8, você tem que descobrir
né, a profundidade do que elas representavam. E elas todas estão apontando para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Gente, são 10h07, temos que terminar, né? Essa é uma matéria muito gostosa, que quando você começa a embalar, não tem vontade de parar, porque você O que está apresentando, pastor, para o Senhor Jesus Cristo? Qual é a cidade do refúgio. Josué, capítulo 20, versos 7 e 8. Se eu tivesse gravado, seria fácil. O senhor já explicou sobre as 6. Mas amém, irmão Elton. Irmão Elton é um pesquisador de mão cheia, então ele vai chutar a bola e fazer gol de trivela, de cabeça e de todas as formas. Alguma dúvida, alguma pergunta? A gente está indo devagar, gente. Eu não estou indo muito rápido, senão capota e dá problema. Mas eu vou fazer as postagens tudo direitinho, tá? Vocês vão aprendendo aos poucos a montar sermões. Repito, o sermão é para você montar e ter como direção, como orientação, não que você vai ler. Uma coisa é montar o sermão e outra coisa é desenvolver o sermão, que ainda nós vamos aprender a como desenvolvê-lo, que aí fica muito na questão de você buscar em oração e também ir um pouquinho mais profundo na investigação do texto. Dúvidas? Até aqui tudo bem? Tudo tranquilo? Então vamos agradecer a Deus, orando a Ele, tá? Muito obrigado pelo esforço que cada um de vocês empenharam e colocaram. Obrigado, irmão Elton, irmão Wilson, irmã Meire, que não vai embora não, ela vai segurar aí um pouquinho, irmã Meire. Irmã Meire hoje ela está um pouquinho de castigo. Irmã Vanessa Absai, nossa irmã Ilana, muito obrigado. Tatiana e nossa irmã Carol, né? Na próxima aula, eu sei que hoje elas tiveram alguns contratempos, mas na próxima aula, se não tiverem, agradeceria terem o vídeo aberto, né? Mas elas já me avisaram que tiveram um pequeno contratempo e essa razão que hoje o vídeo delas não pôde estar aberto. Vamos pedir ao nosso irmão Absai, vai estar nos despedindo com uma palavra de oração, tá? E vamos nos esforçar para fazer esses esboços. Eu amanhã entre hoje e amanhã, vou estar postando o que nós fizemos hoje, para vocês já terem uma visão do funcionamento, e daí por diante vocês vão aos pouquinhos pegando. Não é algo muito complicado. Talvez no princípio pode ser um pouquinho difícil, mas depois, na medida que você for exercitando, porque a prova ela vai ser trabalhada assim. Eu vou dar um texto e você vai ter que montar o esboço. Já estou adiantando. A prova ela vai funcionar exatamente assim. E a gente só vai trabalhar com 2 tipos de sermões na prova. O textual e o temático. O expositivo eu não vou colocar. Vou facilitar o máximo possível a vida de vocês. Vamos Absai nos despedindo com a palavra de oração. Muito obrigado a todos. Deus os abençoe com a palavra de oração, irmão Absai. Bondoso Deus eterno, Pai, uma vez mais, ó Deus, dirigindo a Ti, agradecidos, ó Deus, pela vida, pela saúde e pela paz. Aleluia. Também queremos te agradecer, ó Deus, por esse momento que passamos juntos aqui, ó Pai, aprendendo de como, ó Deus, transmitir a Tua palavra aos necessitados e aos nossos irmãos em Cristo. Aleluia. Senhor, que nós possamos, ó Pai, colocar em prática tudo aquilo que foi absorvido nesta noite, ó Deus. Também pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada aluno aqui presente, sobre a vida do nosso professor, pastor Luiz Prestes. Continua, ó Pai, abençoando a ele, dando a ele ricas palavras, ó Pai, que ele possa transmitir a nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero agradecer aos alunos que já fizeram seus pagamentos pelo mês de agosto. Se ainda você não o fez, tem a oportunidade de fazer até o dia 30. Não deixe passar do dia 30, porque traz um pouquinho de complicações para a nossa escola, tá bom? Muito obrigado. Deus os abençoe. Nosso lema para terminarmos: seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça.
e que eu diminua. Que eu diminua. A Deus damos o quê? A honra, a glória. E o Deus nos abençoe. Muito obrigado. Uma ótima noite de terça-feira. Até a próxima semana, dia 23, se Deus quiser. Em o nome de Jesus, a paz do Senhor. Muito obrigado a todos. Só Deus irmã Meire. abençoe a todos. Amém. Que fica. Vocês vão na paz. Boa noite. com Deus.